tem aí, não tínhamos falado ainda, mas é preciso dizer que essa atividade é uma promoção do grupo de pesquisa Semiótica, Leitura e Produção de Textos, que é um grupo que existe na UERJ desde 2002, e ele congrega alunos de graduação que estão participando de algum projeto, mestrandos durante a orientação e doutorandos depois de colar grau. Aí vocês têm os meus dados, inclusive meu e-mail para futuros contatos. A agenda dessa reunião é a justificativa, a formulação de objetivos e o desenvolvimento de questões de pesquisas. Ou seja, são 3 etapas da produção de um projeto, né, muito importantes, porque com eles é que você consegue, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, eu quero diminuir a tela para poder eu continuar dando entrada para as pessoas. Está alguém perguntando, será que consegue fixar a mensagem? Que mensagem, meu Deus? Que seja mensagem com a lista de presença. O problema é que quem entra depois da mensagem, eu acho que não consegue ver. Eu vou periodicamente repetir, colocar o link novamente, pode deixar. Entendi. Então, essa aí, Márcia, é com você. Sim, pode deixar. Tá? Então, tudo que se faz na vida tem que ter uma justificativa. Ninguém faz nada baseado em coisa nenhuma. Se eu estou em casa e vou me aprontar, vou trocar a roupa, botar uma roupa de sair, é porque eu pretendo ir a algum lugar. Então, qual é a justificativa de eu me movimentar para fora da minha casa? Ou eu vou ao mercado, ou eu vou à farmácia, ou eu vou ao cinema, ou eu vou ao shopping. Eu tenho que ter uma justificativa. Ninguém sai de casa à toa, né? A formulação de objetivos está embutida aí. O que é que eu vou fazer no shopping? Eu, por exemplo, toda semana dou um pulinho no shopping, porque eu vou fazer minhas depilações, vou fazer minha sobrancelha, né? Vou fazer minhas unhas e vou bater perna, né? Então, já que eu não tenho podido viajar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, eu tenho ido ao shopping bater perna. Tem alguém falando aqui? Não. E o desenvolvimento de questões de pesquisa é muito interessante, porque aí eu vou perguntar, né? Por que eu tenho de fazer depilação? Por que eu tenho de fazer as unhas? Né? Por que eu preciso bater perna? Então, eu estou fazendo questões, né? Tem alguém aqui esperando para vir. Então, entraram mais 2 pessoas. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Como é que se desenvolve uma justificativa, né? Então, a gente começa pela definição da palavra, né? O que é uma justificativa? É uma causa, é uma prova ou documento que confirma a existência de um fato, a veracidade de uma proposição ou a justiça de uma ação praticada. Isso aí quem diz é o dicionário OAS. Então, como justificar a proposição de um projeto de pesquisa? Já foi falado antes e a gente reitera. Você tem que indicar a relação com a área de estudo. Então, se você está inserida na área do direito, por exemplo, né, você tem que verificar se o que você quer tratar, de fato, interessa ao direito ou interessa a alguma outra área, as ciências sociais, as ciências políticas, tem que verificar para poder inserir o projeto na área adequada, né?
Explicitar o objeto de pesquisa. Bom, o que é o objeto de pesquisa? É aquela coisa sobre a qual você vai se debruçar, sobre a qual nascerão as questões, são aquelas coisas que te motivam a fazer a pesquisa. Então, você tem, por exemplo, vamos pensar nas minhas pesquisas, né? Eu tenho pesquisado, ultimamente, já há um bom número de anos, a linguagem do sertão, né? Então, o objeto da minha pesquisa é a linguagem do sertão. Por que eu pesquiso a linguagem do sertão? Porque eu sou da área das letras, porque nós estamos numa fase em que a variação linguística ganhou uma projeção muito grande, o tempo todo se fala de variação linguística, o tempo todo se fala de erro e acerto, então eu acho que vale a pena dar um destaque para o fato de ser o Brasil uma terra de proporções continentais, cujo povo, cuja população se distribui, né, nessas enormes regiões, distantes de umas das outras, e, por conta disso, desenvolvem hábitos linguísticos distintos. Ainda que eles falem a mesma língua, que é a língua portuguesa, ou seja, ainda que nós todos falemos a língua portuguesa, nós vamos ter a nossa fala descontraída, marcada pela região onde nós estamos situados. Por exemplo, é comum dizer que o carioca chia, porque a gente fala gosta quando fazemos a oposição, por exemplo, ao mineiro que fala gosta, né? Então, quando a gente vai explicitar o objeto de pesquisa, a gente se inclui. Bom, eu estou na área de letras. Dentro da área de letras, eu estou na variação, no tema variação linguística. E dentro da variação linguística, o que eu vou pesquisar? A linguagem do sertão. Então, o objeto da minha pesquisa é a linguagem do sertão, né? Em seguida, eu tenho de apresentar o problema da pesquisa. Qual é o problema que eu encontro nessa variedade da língua do Brasil que merece ser pesquisada? Bom, há determinados usos na linguagem do sertão que são totalmente desconhecidos das populações urbanas. E por que a linguagem do sertão contém essas tantas diferenças, né? É simplesmente pelo fato de que, em tese, as populações do sertão, que a gente trabalha com o chamado sertão profundo, né? Não é o sertão dessa vertente de músicas sertanejas universitárias de hoje, não é o sertão de Luan Santana, não. É o sertão profundo, onde estão os criadores de gado, os camponeses, plantadores, né? Então, aquele pessoal que vive nas taperas, que vive lá na caatinga, né? Então, é dessa gente que a gente vai se ocupar. Então, a fala deles contém formas da língua que não são de domínio da população urbana. Então, por isso, o meu objeto de pesquisa faz sentido. Ele foi aceito pela comunidade acadêmica como uma coisa válida. Então, já vimos a justificativa, um sério projeto numa determinada área, já vimos a relação dentro dessa área com o tema, né, variação linguística, já explicitei que o meu objeto de pesquisa é a linguagem do sertão, já apresentei o problema da pesquisa,
que é a presença de formas desconhecidas da população urbana, portanto, completamente alheias à norma padrão. Aquela norma que você aprende na escola, né, não contém as formas da linguagem do sertão. Aí vem esclarecer a meta da pesquisa. Bom, qual é a meta da minha pesquisa? Eu vou me mudar para o sertão, vou passar a dar aula para os sertanejos? Eu vou inserir a linguagem sertaneja no currículo? Eu vou tornar obrigatório no Plano Nacional de Educação a inclusão da linguagem sertaneja? Então, sabemos nós que nenhuma dessas hipóteses é válida. Eu não pretendo nada disso. A minha pretensão é muito pequena e objetiva. Trazer à academia a linguagem do sertão para torná-la visível aos estudiosos. Durante muito tempo, as coisas do sertão ficaram de fora da academia. As pessoas não prestavam atenção nisso. Até que aparece um tal, por exemplo, de um Patativa de Assaré, que ganha visibilidade na academia. Até que aparece um Luiz Gonzaga e ganha visibilidade na academia. Todavia, a visibilidade que esses artistas ganharam não foi suficiente para botar foco nos estudos da linguagem do sertão. Então, como eu achei que isso era uma dívida da academia, eu resolvi enveredar por esse caminho. E eu pretendo, ainda em 2022, se Deus quiser, lançar o livro, né, A Fala do Sertão Profundo. Então, eu já informei para vocês a importância da pesquisa para a área, quer dizer, trazer para o conhecimento acadêmico os dados relevantes da linguagem do sertão profundo. Então, aqui está escrito, descrito, né, o que eu falei. A relação da área de estudo, escrito na grande área das letras e da linguística e definido na subárea língua portuguesa, o projeto deve representar algum interesse nesse âmbito. O estudioso não se deve deixar influenciar por modismos sociais ou políticos e perder-se do real objeto de análise, que é a língua portuguesa. Ou seja, inicialmente, o estudioso das letras tem como objeto de análise a língua portuguesa. Só que a gente tem que recortar esse objeto para o nosso interesse imediato. Então, o meu recorte da língua portuguesa é a linguagem do sertão. Uma vez situado, refletir sobre assunto ou tema relevante relacionado ao objeto e a linha de pesquisa no programa da instituição. Então, nas linhas que nós atuamos na UERJ, por exemplo, nos estudos de língua portuguesa, nós temos: é um estudo de descrição ou é um estudo de ensino? Bom, eu estou situada na linha de ensino. Porém, o que eu estou fazendo com a linguagem do sertão acaba por recobrir as duas linhas, porque eu estou descrevendo a linguagem do sertão com o objetivo de trazê-la às salas de aula da academia. Fazer com que o estudioso, o graduando, conheça essa linguagem, se interesse por ela e até comece a pesquisá-la. Na explicitação do objeto de pesquisa, segundo o AICE, o objeto é assunto sobre o qual versa uma pesquisa ou ciência. Então, eu acho que isso aqui já ficou claro para vocês. O pesquisador deve estar ciente
de seu objeto de pesquisa para poder identificar questões de estudo relevantes a serem examinadas. Isso é fundamental. Senão você começa a rodar em círculos e vai dar em lugar nenhum. No caso da língua portuguesa, há muito que ser pesquisado, tanto no que tange à própria estrutura da língua, quanto aos métodos e técnicas aplicáveis ao seu ensino. Ou seja, todo dia sai coisa nova, tanto na área de descrição de língua, quanto na área de ensino de língua. Mas a gente sabe que isso é uma fonte sem fim. Na explicitação do objeto de pesquisa, né, eu mostro para vocês aqui um exemplo de erro de proposta. Avaliei um projeto de doutorado que pretendia discutir a biografia de um determinado técnico de futebol. Pergunta-se: qual a importância para a área de estudo ou para a especialidade de língua portuguesa discutir a biografia de um técnico de futebol? Percebem? Por exemplo, você tem esse interesse? Então, vai para a área dos esportes, vai para a área da educação física. Lá é o seu lugar. Se a visão da questão é uma visão política, vai para os estudos sociais. Não é na área de letras, muito menos na especialidade de língua portuguesa, que você vai discutir a biografia de um determinado técnico de futebol. Percebem? Isso significa o quê? Que nem sempre o nosso interesse de pesquisa pode ser apresentado e aceito em qualquer programa de pós-graduação. Muita gente apresenta projetos e é reprovada, e sai zangada, sai triste. Mas, gente, vamos com calma. Vamos ver o que é relevante, o que é pertinente. Está rindo, hein, Queiroga? Não é para rir, não, é para chorar. Então, na explicitação do objeto de pesquisa, que eu já falei bastante, vamos lá. A justificativa de um projeto de pesquisa deve buscar convencer o seu destinatário sobre a relevância da investigação proposta. Entenda-se que o desenvolvimento de uma pesquisa consome tempo e dinheiro. Portanto, deve representar, aqui, desculpem o errinho aqui, algum avanço. Dá para cortar? Não dá. Está errado. Algum avanço para a área em que se inscreve. Na apresentação do problema da pesquisa, que é ainda na justificativa, deve ser apresentado o problema que excitou o pesquisador a elaborar o projeto. Por exemplo, venho pesquisando o léxico em obras literárias e não literárias porque me incomoda a pobreza vocabular dos estudantes. Então, isso aqui, a pobreza vocabular dos estudantes, é o que me faz pesquisar o léxico. Eu comecei fazendo uma pesquisa com o léxico literário clássico, que foram os textos de Eça de Queiroz, que normalmente os professores dizem: ah, não, os alunos não se interessam por esse tipo de leitura, porque tem uma linguagem difícil, porque fala de lugares que a gente não conhece, costumes que a gente não... Ah, meu Deus! É justamente por isso que essas obras são importantes, porque você viaja sem sair do seu banco. Você conhece uma modalidade de língua diferente da sua, você conhece lugares diferentes dos que você já visitou, você conhece usos e costumes diferentes. Então, a importância da leitura literária é maravilhosa. Daí eu recomendo até um livro do Ítalo Calvino, que se chama Por que Ler os Clássicos? Quem ainda não leu, busca ler, porque vale a pena. Então, vamos lá. Então, me incomoda a pobreza do vocabulário dos estudantes em confronto com a riqueza daquelas obras. As obras literárias clássicas, por exemplo, Machado de Assis, um Graciliano Ramos, um Guimarães Rosa. Vocês querem mais dificuldade do que a leitura do Guimarães Rosa? No entanto,
Quando a universidade mostra para o leitor que a obra de Guimarães foi feita para ser lida em voz alta, imediatamente você localiza as pessoas no cosmos do mineiro do interior e você começa a entender a obra. Agora, isso só vai acontecer com você se você tiver acesso aos textos de Guimarães Rosa e pegar na mão de um leitor mais experiente que ele vai conduzir. Então, é importante essa questão do professor levar os alunos para as leituras clássicas. A apresentação do problema da pesquisa. Toda pesquisa responde a uma inquietação do investigador. Mediante a problematização de sua área de estudo, o pesquisador encontra pontos obscuros que carecem de discussão e aprofundamento, que é justamente o que a Márcia ontem falou das lacunas existentes nas áreas e subáreas. Nós pretendemos deixar a nossa contribuição tentando preencher de algum modo essas lacunas ou resolver de algum modo esses pontos obscuros. E é justamente desses pontos obscuros que nasce o problema de pesquisa. Quanto à meta da pesquisa, uma vez definido o objeto, é preciso informar onde se quer chegar com a pesquisa. Supondo que o problema seja dificuldade de interpretação de textos, em especial a não identificação do tema básico e dos subtemas em um texto. Então, isso aqui foi uma minha suposição. Então, é preciso pensar um projeto em que sejam buscadas as causas, faltou essa aqui, vou marcar, as causas desse problema e sejam delineadas possíveis ações que o venham a solucionar. Exemplo, promover o hábito de leitura de contos, seguida de questões de compreensão e interpretação. Isso aqui é uma ação que pode ser apresentada como meta de um projeto, né, para solucionar essa questão aqui das dificuldades de interpretação de texto. Ainda sobre informar a importância da pesquisa para a área. Considerando que os projetos de pesquisa devem atender demandas de aperfeiçoamento dos estudos numa dada área de pesquisa, é de grande relevância explicitar a meta da pesquisa. Em outras palavras, qual a contribuição da pesquisa para a área de estudo? Esse item deve ser observado com critério, uma vez que temos recebido anteprojetos que não indicam onde o pesquisador pretende chegar com sua investigação. Gente, é muito comum nas entrevistas de mestrado e doutorado, passarem por nossas mãos projetos em que não se pode perceber, não se pode identificar onde é que o cara quer chegar com aquela pesquisa. O sujeito fala, às vezes faz já uma síntese de revisão bibliográfica, mas não deixa claro para nós como aquela pesquisa é válida, o que ela traz de bom para a área. Aí os presentes, alguém vai me perguntar, peraí, mas você falou ontem que o mestrando não tem obrigação de trazer novidade. E eu confirmo, o mestrando não tem obrigação de trazer novidade. Mas ele também não vai fazer uma pesquisa sinônima. Pegar uma pesquisa que já existe e reapresentá-la. Não, não é isso que ele vai fazer. Ele vai escolher alguma coisa que é do seu interesse, vai buscar uma bibliografia relativa àquele interesse e vai escrever o seu projeto, né? E vai escrever a sua dissertação com a ajuda do orientador, de modo que ele aprenda a pesquisar. Ele não tem obrigação de deixar contribuição para a área. Mas o doutorando tem. O doutorando tem que ter certo para si, tem que estar ciente de que não basta fazer uma pesquisa e dizer, puxa, como ele pesquisa direitinho. Não, não é só isso. Pesquisa direitinho e deixa
um legado para a área, né? Então, aqui diz assim, esse item deve ser observado com critério, uma vez que temos recebido anteprojetos que não indicam, olha só, temos recebido anteprojetos que não indicam onde o pesquisador pretende chegar com sua investigação. E isso aqui, onde o pesquisador pretende chegar com sua investigação, também se aplica ao mestrando. Porque ele pode dizer, essa pesquisa tem por meta aprofundar as minhas leituras sobre morfologia do pronome. Pronto. Então, ele vai pegar o pronome do português, vai fazer um rastreamento dos livros produzidos, artigos produzidos sobre pronome do português, vai fazer uma síntese desse material e vai procurar uma conclusão. Bom, a partir dessa pesquisa, percebi que os pronomes portugueses funcionam de tal e tal e tal maneira, não trouxe nenhuma novidade, mas demonstrou que é capaz de pesquisar. Como o período de desenvolvimento de um projeto de pesquisa implica despesas com verba pública, aí você vai dizer, mas que despesa de verba pública? Bom, quando você faz uma pesquisa de pós-graduação, você está vinculado a uma instituição de ensino superior. Essa instituição de ensino superior, em geral, é custeada por verba pública. Cada aluno tem um custo. E o custo da pós-graduação é bem significante. Então, o período que você ocupa uma vaga na pós-graduação para fazer uma pesquisa, você está fazendo despesa com verba pública, né? Não se pode deixar apresentar de modo claro a contribuição que se quer deixar com a conclusão da pesquisa. Então, essa aqui é a conclusão da pesquisa. Isso é importante, porque isso que está aqui se aplica até a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Claro que, ressalvadas as diferenças, cada uma vai deixar a conclusão de um modo distinto. A conclusão do mestrando é demonstrar que foi capaz de desenvolver a pesquisa sobre um tema. A conclusão do doutorando é ter sido capaz de trazer uma contribuição naquele tema para a área, né? Agora vamos para a formulação de objetivos. Lá se registra o que é objetivo. Então, é um substantivo masculino. Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação. Alvo, fim, propósito, objeto. Assim, quando eu saio de casa para ir fazer as unhas, qual é o meu objetivo? Ficar com as unhas bonitas, né? É uma coisa bem prosaica, bem elementar, mas é um objetivo. Assim sendo, os objetivos representam o itinerário que se pretende seguir e como realizar as ações de trabalho. Por isso, os objetivos se dividem em dois tipos básicos, gerais e específicos. Aqui tem outro errinho. Caramba, como passou erro. O objetivo geral, por princípio, deve ser apenas um, pois ele representa o que se quer provar, demonstrar com a realização de um projeto de pesquisa. Isso aqui é um erro comum. O sujeito apresenta um projeto e diz assim, objetivos gerais. Aí vem um elenco de 4, 5 objetivos. É sinal de que ele não percebeu o que ele quer de fato com aquela pesquisa. Por isso, ele abre um guarda-chuva de possibilidades. O objetivo geral é sempre um só. Ele contém sucintamente a meta da pesquisa, quer dizer, onde eu quero chegar com essa pesquisa, né? E os objetivos específicos, né? Aqui tem um exemplo de objetivo geral. O projeto o vocabulário, é o meu projeto, tá, gente? O vocabulário da linguagem do sertão profundo, baseado no cancioneiro elomariano. Eu não falei sobre isso, mas o cancioneiro elomariano é o corpus, ou seja, o material de pesquisa. É naquele corpus que eu vou pesquisar a linguagem do sertão. Então tem por objetivo subsidiar aulas de língua portuguesa
especialmente na perspectiva da variação, e auxiliar a compreensão de textos com palavras e expressões típicas do sertão. Acredito que fica claro para vocês o objetivo geral do projeto, que eu já falei aqui alguma coisa sobre isso, agora está aqui explicitado. Quanto aos objetivos específicos, né, eles vão indicar o como será atingido o objetivo geral. Então, isso aqui eu digo o quê? Isso aqui é o quê? Né? Agora eu tenho que dizer para vocês como que eu chego lá. Então, o objetivo específico, ele vai responder questões assim: quais as ações a serem praticadas durante a pesquisa? Quais as principais teorias a serem utilizadas? Quais os meios auxiliares a serem utilizados? Questionários, gravações, softwares, visitas, etc. Então, aqui vem os objetivos específicos do meu projeto. Subsidiar as aulas de língua portuguesa, em especial na vertente da dialetação, demonstrando a riqueza morfossemântica do léxico. Então, não vai fazer qualquer coisa com a linguagem. Ele vai demonstrar a riqueza morfossemântica daquele léxico específico. Explorar o conteúdo diatópico. Vocês sabem que diatópica é a variação geográfica. Então, explorar o conteúdo diatópico como suporte para o estudo histórico, diacrônico, da língua portuguesa. Porque, durante o estudo da linguagem do sertão, nós encontramos a presença de latinismos, de formas arcaicas. Então, isso tudo deixa uma herança para o trabalho com o estudo da diacronia do português. Descrever as características da linguagem sertaneja no que tange aos fatos mórficos e fônicos. Então, isso aqui é interessante, porque a gente vai ver que a própria prolação ou a articulação do falante sertanejo promove a alteração de formas da língua. Eu já falei isso no meu livro Considerações sobre a Falha Escrita, que, para que nós falemos adequadamente, convém que tenhamos os dentes, a língua, a boca em geral, funcionando bem. Vocês percebem que quando uma criança começa a troca de dentes, da dentição provisória para a dentição permanente, ela começa a falar engraçadinho, né? A gente acha muito engraçadinho o jeitinho dela falar, porque ela começa a ter dificuldade na articulação de determinados fonemas. Pois bem, os sertanejos que vivem lá nos rincões e que não têm acesso à saúde, perdem os seus dentes muito tempranamente, né? Eu tive muitas andanças pelo sertão, muitas, não foram poucas, e percebi como jovens perdem principalmente os incisivos superiores. Aí vocês imaginem como é que nós articulamos determinados fonemas da língua sem esses dois dentes bem visíveis aqui na nossa boca, que são os incisivos superiores. É claro que eles perdem outros dentes, além de manter outros dentes totalmente danificados pela cárie. E essa alteração na dentição faz com que toda a articulação seja alterada. Então, determinadas formas da língua, para eles, se tornam impossíveis, mas eles as falam, e aí as falam como podem. Então, no estudo dessa linguagem do sertão, eu tenho descoberto os fenômenos fonológicos que ocorrem com as formas da língua na fala do sertanejo. Articular os conteúdos tipicamente regionais com os usos urbanos, de modo a auxiliar a produção de materiais didáticos que promovam a interculturalidade e a intertextualidade.
Então, o nosso aluno, em geral, deve familiarizar-se com aquela linguagem e ser capaz de entender o que ela diz, né? Não se pode cair no erro grave que eu vivenciei quando eu trabalhava na escola técnica. Um colega nosso lançou um livro didático. E uma das atividades do livro didático era fazer uma versão de Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que ela é originalmente escrita na linguagem do sertão, fazer uma versão para a norma culta. Gente, matou a produção poética da coisa, além de perder a qualidade informativa original. Então, não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo que ele seja capaz de ver, reconhecer, compreender e, de alguma maneira, articular com o que ele já conhece da língua urbana. Produzir um glossário das letras de Elomar, isso aí é a obrigação exclusiva do meu projeto, não é para o meu aluno fazer isso, é para eu fazer e deixar de herança para ele, e é esse material que eu pretendo lançar ainda em 2022, é produzir um glossário das letras de Elomar. Para quem não conhece, Elomar Figueira de Melo é um compositor baiano de Vitória da Conquista, premiado internacionalmente e muito pouco conhecido no Brasil. Ele tem uma obra magnífica, com uma parcela dela totalmente sertaneja e uma parcela erudita, clássicos, verdadeiras óperas, né? E operetas, umas até inscritas em linguagem do sertão e outras escritas no padrão culto, porque, inclusive, ele é muito culto, né? Então, ele, como Guimarães Rosa, ele se mantém morando lá em Vitória da Conquista, ele não quis sair de lá, apesar de ter vindo estudar em Salvador e ter se formado arquiteto na Universidade Federal da Bahia, ele resolveu voltar para sua terra de origem para não perder o contato com o povo, com o sertanejo raiz. Ele, inclusive, é criador de bodes. Ele tem 2 ou 3 fazendas, não me lembro agora exatamente, e ele cria bodes e carneiros. Então, ele vive essa vida, né, do camponês também. Então, produzir um glossário da Rita de Elomar para facilitar a compreensão de seus textos e contribuir na ampliação do vocabulário dos falantes. Aí você me pergunta, mas por que das letras de Elomar? Bom, poderia ser de qualquer outro texto do sertão, porque você fazer um glossário com palavras soltas, descontextualizadas, não vai ajudar em nada. O importante é a palavra no seu contexto. Por isso que eu, especificamente, estou produzindo esse glossário com as letras de Elomar. Eu estou contando com a participação de um outro pesquisador, amigo, ex-orientando, que é o professor Cláudio Arthur Oliveira Reis. Aqui é outro exemplo de objetivos de uma dissertação de mestrado que já foi à defesa, inclusive foi muito bem, né? Mas eu mostro aqui aquilo que eu falei, o objetivo geral, né? Trazer que uma coisa importante também, não podemos deixar de falar. Duas pessoas chegando. É uma coisa que não podemos esquecer de falar, é a escolha do verbo para formular o adjetivo. Os verbos do objetivo geral devem ser, de fato, verbos genéricos, né?
não verbos de ação imediata. Por exemplo, analisar como a palavra e imagem se relaciona, isso aqui já é um objetivo específico. Né? Se eu fosse fazer um levantamento das palavras imagem frequentes nos textos, aqui no caso, no texto das tirinhas do Cateca no Jornal Popular, então fazer o levantamento, apresentar as palavras imagem, isso aí é geral. Aí eu vou perguntar para mim como é que eu vou fazer esse levantamento, como é que eu vou fazer, que eu vou apresentar. Aqui embaixo a menina trocou as bolas. Compreender é um verbo específico de objetivo geral. Tá? Você tem por meta desenvolver um projeto para compreender X. E no objetivo específico, eu te pergunto, compreender como? Aí eu já volto lá e digo, analisar, parará, 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 parará. Então, quando eu digo aqui erro de seleção, é porque houve uma troca, né? O vermelho, só o vermelho é que está incorreto. Esse compreender tinha que estar aqui em cima, o analisar tinha que estar aqui embaixo. Os outros não. Interpretar a linguagem verbal visual presente nas tirinhas com base nos conceitos da gramática do design visual. Caracterizar o gênero tirinhas e sua função social em meio à diversidade cultural. Discutir como o conhecimento sobre multimodalidade pode contribuir para a compreensão. Então, aqui são as etapas, né? Aqui é o caminho que a pessoa vai seguir para chegar à sua meta, que é o seu objetivo geral. Me dá licença, mas eu vou ligar o ar aqui, porque eu estou quase morrendo de calor. Para a gente ter uma acústica razoável, a gente se põe dentro de um caixote, que é o escritório com portas e janelas fechadas. Né? Então, nós temos aí, observe-se a importância dos verbos. No objetivo geral, usam-se verbos pautados em conceitos. E aí a gente tem conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer, generalizar. Eu, inclusive, isso aqui é tirado de livro, eu questionaria esse identificar. Para mim, o identificar já faz parte dos objetivos específicos. Agora, nos objetivos específicos, descrevem ações a serem praticadas, tais como apontar, distinguir, elaborar, classificar, calcular, enumerar, caracterizar, categorizar, reescrever, citar, indicar, especificar, discutir, compilar, combinar, resolver, reorganizar e etc. Vocês observem que são ações. Vocês vão fazer algumas dessas coisas para poder atingir o objetivo do projeto. Atingir o objetivo geral. Como se pode observar, o delineamento dos objetivos é a alma do projeto. Objetivos bem traçados te dão segurança. Com os objetivos bem traçados, você vai deslizando pelo projeto. Está vendo? Uma vez bem traçado, o caminho da pesquisa já está determinado. Você sabe o que você quer e por onde você vai passar. Os objetivos compõem o mapa da trajetória do pesquisador para a resolução das questões de pesquisa. Né? Então, isso aqui é valioso. Aí eu tenho aqui os objetivos do projeto. Eu falei para vocês sobre essa de Queiroz. Iconicidade em essa de Queiroz, leitura para o domínio da língua. Então, o objetivo geral, estimular a leitura do texto clássico a partir de um trabalho intensivo com os contos de Eça de Queiroz para melhorar a competência verbal dos estudantes no terceiro grau. Esse trabalho, essa pesquisa foi realizada com alunos de graduação na UERJ. Tá? Aí eu tenho aqui os objetivos específicos da primeira fase do projeto. Essa primeira fase foi de 2009 até 2012. Eu tenho levantar com auxílio do WordNetTools
palavras e expressões-chave nominais que possam caracterizar a presença da ironia nos contos que constituem o corpus da pesquisa. Eu não ia trabalhar com todas as palavras do conto, eu só ia trabalhar com as palavras que pudessem caracterizar a ironia nos contos. Identificar as palavras e expressões-chave que funcionam como âncoras textuais, permitindo inferir isotopias subjacentes ao conto. Demonstrar a relevância de um estudo icônico do léxico para a apuração da univocidade ou ambiguidade de passagens dos contos corpos. Demonstrar como a ironia pode ser constituída a partir da ambiguidade e vice-versa, sendo, então, um recurso estilístico eficiente na construção do texto. Agora vem interessante aqui, que vai dialogar com alguma coisa que a gente falou ontem, que a Márcia falou ontem. Demonstrar a inadequação da ironia na produção de textos não literários, em especial no relato acadêmico. Esse objetivo foi abolido por irrelevância. Não era possível demonstrar isso, então esse objetivo foi riscado. Já não ficou, passou a não valer mais. Apontar valor artístico da ironia e desvalor comunicativo no texto não literário. Idem, abolido por irrelevância. Aí você vai dizer, ué, você escreveu e depois aboliu? Não, é porque o projeto teve duas fases. Na segunda fase, quando ele foi reescrito, esses objetivos já não entraram. Não entraram porque não tinha lugar para eles. Agora, o desenvolvimento de questões de pesquisa. É de suma importância a formulação de questões de pesquisa. Por meio das questões de pesquisa, você determina o âmbito da investigação para que não perca o fio da meada, envolvendo-se com divagações ou dispersões. Tem alguém aí com o microfone ligado. Uma pergunta de pesquisa é uma indagação específica que o pesquisador deseja responder sobre o problema da pesquisa. A pergunta ou as perguntas de pesquisa, você pode ter uma ou várias, orientam os tipos de dados a serem coletados e o tipo de estudo a ser desenvolvido. No projeto, a multimodalidade nas tirinhas do Cateca, uma análise baseada na gramática do design, inclusive está errado, que é design visual, não é design visual. A problematização nesta investigação, a menina insistiu nisso aqui, eu chamei a atenção 1000 vezes, mas ela continuou mantendo isso. Ainda bem que na hora que ela defendeu, isso foi corrigido. A problematização nesta investigação apresenta como questão principal como palavra e imagem se relacionam na produção de sentido nos textos multimodais. Como vocês devem saber, o texto multimodal é aquele que se constrói com mais de um código, né? Então, a tirinha, por exemplo, ela contém figuras em um microfone ligado aí. Por favor, desligue. Então, as tirinhas, como sendo um filhote da história em quadrinho, né? Ela contém imagens e palavras. Eu estou em aula até as 4 horas da tarde. O senhor vê aí, se não houver nenhuma... Não, se não houver nenhuma mudança... Eu parei porque eu estou esperando essa pessoa desligar o microfone. E aí a gente vai... Darcília, você tem como ver quem está falando e desabilitar o microfone da pessoa. Não quando eu estou apresentando. Bom, vamos lá. Então, como eu dizia, a tirinha, tomada metaforicamente como um filhotinho das histórias em quadrinhos, ela contém o seu texto construído com figuras, né, imagens, e com palavras. E essa pesquisadora resolveu discutir
né, na relação imagem e palavra, como é que se produzia os sentidos nos textos multimodais. Quer dizer, a tirinha é considerada um texto multimodal. Então, as questões complementares que apresentamos, palavras dela aqui, tá? Como questões complementares apresentadas. De que forma a gramática do design visual auxilia na análise da relação entre as linguagens verbal e visual? Quais elementos caracterizam o gênero tirinhas e qual sua função social? De que forma o conhecimento sobre multimodalidade pode contribuir para a compreensão global do texto em questão? Ela insistiu e eu repeti, vou ter que corrigir. Vocês esperem, depois da aula, eu vou corrigir essas marcas no slide para vocês receberem os slides corrigidos. Então, eu tenho aqui está repetido, esse slide está repetido. Concluindo, considerando as observações sobre justificativa, o que é a justificativa? É a apresentação do porquê da pesquisa. Por que eu decidi pesquisar determinado assunto? Né? Onde eu quero chegar com esse assunto? Que possíveis contribuições? A justificativa, normalmente, ela é assemelhada ao que vem no resumo do texto. O resumo, como o nome já diz, ele é um compacto. Na justificativa, você expande esse compacto. Né? Em seguida, vem a formulação de objetivos, que eu já apresentei para vocês. Os objetivos são de duas naturezas. O objetivo geral, que mostra efetivamente onde você quer chegar com aquela pesquisa. Os objetivos específicos, que mostram o caminho que você vai perseguir para atingir o objetivo geral. Quer dizer, o como. Quais as ações que você precisa praticar para atingir o objetivo geral. Em seguida, o desenvolvimento de questões de pesquisa, que também é, como eu já disse, o mapa do itinerário da pesquisa. Né? Você faz indagações, quer dizer, você perguntando a você mesmo o que você está pesquisando dentro daquele conjunto de coisas. Né? Que descoberta você pretende fazer? Quais as interferências que podem haver durante o desenvolvimento da pesquisa? Então, a formulação das questões de pesquisa, que podem ser várias, e até devem ser várias, vai te ajudar a desenvolver com mais habilidade, né, o seu projeto. E aqui eu digo, para terminar, creio ter sido possível reunir noções iniciais sobre como elaborar um projeto de pesquisa, buscou-se focalizar elementos estruturais fundamentais, por meio dos quais o pesquisador organiza sua trajetória de investigação. Abrimos, então, para perguntas. Agora vamos ver quem é que quer perguntar alguma coisa para ver se eu vou saber responder. Quem quiser fazer perguntas pode ou colocar no chat ou abrir o microfone. Eu prefiro que abra o microfone e faça pergunta para todo mundo ouvir. Fique à vontade para fazerem as perguntas. Ninguém tem pergunta? Nem Queiroga? Cadê Queiroga? Não está mais aí, não? Eu queria perguntar... Quem é você, Douglas? Professor Dário. Professor Dário? É. Oi, Dário, muito prazer. Prazer. Você vem de onde? Você vem de onde, Dário? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mesmo? Tá, então pergunte. Eu queria perguntar se, no caso de eu fazer uma pesquisa inédita
e entrar nos Google acadêmicos, entrar nos portais da universidade e não conseguir encontrar alguma pesquisa relacionada a meu objetivo de pesquisa, se eu vou cometer plágio. Não, se você não encontrou nada, como é que você vai cometer plágio do homem de Deus? Então, mas às vezes existe e eu não procurei direito, entendeu? Ah, mas aí é que tá, você tem que procurar direito. Vou te dar um exemplo prático. Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, a minha proposta era trabalhar com o livro de imagem, o livro sem legenda, utilizando esse material para alfabetizar. Logo de cara, a minha orientadora inicial, que foi a professora Mônica Hector, ela falou, olha, pesquisa por aí, mas eu acredito que você não vai encontrar nada para subsidiar a sua pesquisa. E foi dito e feito. Aconteceu uma vez. Eu não tinha nenhum material de apoio para a minha pesquisa, a não ser as teorias grandes, do tipo a semiótica, o design e coisas tais. Inclusive, essa gramática do design visual, que seria excelente para mim, não existia na época, porque a minha pesquisa é do final da década de 80. Então, eu tive que andar pelos caminhos tenebrosos, né? Uma pesquisa sem pai nem mãe. Continua, Dário. É que aconteceu uma vez comigo, que eu fui pesquisar sobre o lixo e não consegui biografia Sobre o quê? nenhuma. Fui pesquisar sobre lixo. Lixo? A história. Não tive bibliografia nenhuma. E aí eu comecei a conversar com a professora, ela falou assim, você vai ser quase impossível fazer essa pesquisa. Acontece isso hoje em dia? Não, a questão é a seguinte. Hoje em dia, você tem muitas fontes digitais para pesquisar, né? Então, o que você tem de fazer é fazer a pesquisa sobre lixo, resíduos, reciclagem, né? Você tem que pegar palavras ligadas ao tema lixo, não pesquisar apenas lixo. Entendi. Entendeu? Arrole aí um conjunto de palavras vinculadas ao tema lixo e procure por elas. Talvez você encontre alguma coisa. E aí você vai ganhar mais segurança. Entendi. Obrigado, hein? Por nada. Outra pergunta? Temos aí quase 1 hora para perguntar. Professora, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de fazer um paralelo entre no romantismo inicial brasileiro, na época inicial do romantismo brasileiro, sobre a formação do povo brasileiro, ok? Só que eu queria fazer... Tem muitos trabalhos nessa área que já existem e eu não vou repeti-los. Mas a minha ideia era comparar exatamente com a formação do povo, vamos dizer assim, europeu, quer dizer, por exemplo, o povo português, como é que ele surgiu, como é que a literatura ajudou a formação da identidade do povo português. Então, eu fazer uma comparação entre a literatura na formação de lá e nossa literatura, que nada mais foi uma importação da literatura portuguesa para o Brasil e a formação do povo aqui no Brasil. Esse tipo de coisa requer que eu pesquise em fontes internacionais. E isso vai dar um trabalho medonho, porque não só é mais difícil, como requer mais conhecimento que eu não tenho. Só tem alguma dica? Olha, eu acho que uma dica importante é você visitar o site da AIUP, que é a Associação Internacional de Linguística do Português, da qual eu já fui presidente. Tem um site na internet. Verificar, dentre
os membros da AILP, alguns, em seguida você seleciona aqueles membros, verifica lá o perfil acadêmico dessas pessoas e vê quais deles podem interessar a você como interlocutores da sua pesquisa. Há lá na AILP muitos portugueses. E alguns, quer dizer, uma boa parte deles, muito acessível, gente muito legal. Então, você pode ir conversando com eles lá, inclusive aquela tua história, você pergunta a um fulano e esse fulano diz assim, mas eu nunca pesquisei isso, eu não tenho esse conteúdo, mas eu posso lhe indicar o fulano de tal. Então, esse é um outro caminho de pesquisa, que não é apenas a pesquisa bibliográfica. Você vai fazer uma pesquisa de fonte, mas uma pesquisa de fontes pessoais. Eu tenho, eventualmente, trabalhado com alguns portugueses e é um trabalho muito rico. E eles realmente trazem muita informação nova para nós, muita coisa que nós não aprendemos na academia do Brasil. Em 2004, por exemplo, eu me inscrevi para fazer um pós-doc lá em Portugal. Só que bateu com 2 problemas. Eu tive tudo aprovado, orientador português, o ERJ, tudo aprovado, só que bateu com 2 problemas graves. A CAPES não aprovou a bolsa porque disse que estava sem dinheiro. 2, a UERJ ficou 5 meses sem pagar nosso salário. Então, como é que eu ia viajar? Eu ia sair do Brasil para Portugal para lá pedir esmolas, né? Então, eu desisti do pós-doc, fiquei muito chateada, mas seria uma grande oportunidade de estar lá, em loco, conversando com os portugueses, vivenciando a experiência. Então, e o meu trabalho era sobre o léxico, para variar, que é uma coisa sobre a qual eu venho debruçada desde 1998, por exemplo. Em 98, eu comecei a pesquisar o léxico e nunca mais larguei. Então, eu penso, Dauro, que um caminho útil, além da pesquisa bibliográfica, é esse contato aí. Tá ok? Inclusive, você pode me dar como referência. Não, eu estou procurando o senhor por sugestão da professora Darcília Simões, parará, parará, parará. Alguns vão dizer, mas eu nem conheço esta senhora. E agora o outro poderá dizer, não, é minha amiga, isso e aquilo. Então, fique à vontade. Muito obrigado, professor. Por nada. Juliana está com a mão levantada. O que você... Liga o teu microfone, Juliana. Boa tarde. Fala aí. Vocês me escutam? Escuto. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer essa oportunidade. Está sendo maravilhoso. Que bom. Fui aluna da professora Aparecida. Não sei se ela lembra de mim. Adorei te ver, professora, depois de tanto tempo, porque já tem um tempo legal. que me formei. Eu queria, professora Darcília, se possível, ouvir a senhora falar um pouquinho mais sobre a meta da pesquisa. Um pouquinho mais sobre a diferença da meta da pesquisa no mestrado e no doutorado. Você poderia falar um pouquinho? Isso aí é bastante, vamos dizer assim, é bastante simples até, né? Porque no mestrado, você tem a meta de demonstrar para a plenária acadêmica que vai te avaliar que você é capaz de pesquisar um assunto. Eu até dei o exemplo da pesquisa sobre a morfologia dos pronomes, né? Quer dizer, você estuda pronome desde a escola, ensino médio. Estuda pronome durante a graduação. Mas você nunca ficou satisfeita com o que você sabe de pronome. Aí você resolveu aprofundar. Bom, vamos fazer uma revisão de literatura para ver tudo que se fala aí sobre pronome, para ver se isso me satisfaz. E, a partir do levantamento que você faz, você acaba deixando uma contribuição, sim, que é o levantamento bibliográfico que você fez. A síntese da fundamentação teórica que você construiu, tudo isso vai ser legado da sua pesquisa. Você não vai sair do mestrado dizendo, puxa, não deixei nada. Deixou sim. Você deixou um levantamento bibliográfico legal e você deixou uma síntese de fundamentação teórica
que faz com que dispensa outro colega que vá pesquisar o mesmo tema de pesquisar naquelas fontes. Ou mesmo, pela síntese teórica que você fez, você vai aguçar a curiosidade de alguém sobre determinado tópico. Enquanto que no doutorado, não. O doutorado, além de todas essas particularidades presentes na projeção para uma dissertação, você tem o compromisso de deixar uma contribuição fazendo com que a área cresça, fazendo com que a área avance. Por exemplo, no meu doutorado, o que eu deixei de legado? Eu deixei a demonstração prática de que é possível alfabetizar sem usar as letras. Alfabetizar usando os livros chamados livros sem legenda. Foi isso que eu deixei de legado no doutorado, que inclusive passou a interessar os professores dos surdos mudos. Na época, a professora Lucinda Brito, da UFRJ, eu defendi minha tese na UFRJ, a professora Lucinda Brito ficou muito interessada no meu trabalho, porque ela disse: esse seu trabalho se presta ao trabalho com os surdos. Eu, inclusive, usei a expressão surdo-mudo, não é correta, a expressão correta é surdos. Né? Então, eu orientei muitas teses interessantíssimas. Né? O Cláudio Arthur, por exemplo, ele fez uma tese, uma dissertação de mestrado, utilizando como corpus letras de música de Caetano Veloso. E o que ele levantou? Ele levantou em Caetano Veloso as palavras que, mesmo sendo palavras existentes na língua, ele reinaugurava nas suas letras. Ou seja, ele dava àquelas palavras um novo significado. A dissertação dele chama-se A Palavra Caetana, que, inclusive, ele deu um exemplar ao Caetano, que, como é muito educado, nunca lhe deu nenhuma resposta. Né? Ele entregou em mãos a dissertação ao Caetano, mas nunca recebeu resposta. No doutorado, ele trabalhou com Chico Buarque de Holanda. Ele gosta muito de música e gosta muito de estilística. Ele vem se especializando em estilística. Então, no doutorado, ele trabalhou com músicas do Chico Buarque, letras do Chico Buarque, demonstrando a presença medieval nas composições de Chico Buarque. Então, foi muito interessante, um trabalho de fôlego. A banca aplaudiu de pé o resultado do trabalho dele, porque ele teve que fazer uma leitura muito grande, inclusive dessa literatura, da história da literatura, já que ele resolveu buscar a presença, se eu não me engano, foi a presença barroca nas letras de Chico Buarque. Então, eu não sei se eu te respondi, Juliana, mas eu não sei mais o que dizer sobre essas distinções. Né? Se Márcia ou Aparecida quiserem acrescentar alguma coisa, a bronca é livre. Não, professora, obrigada. Por nada. Eu acho que eu entendi. Então, a gente pode dizer que no mestrado, o que a gente pode entender como uma meta seria, além do levantamento bibliográfico e a síntese teórica, talvez a demonstração dessa teoria. Não, a demonstração da sua capacidade de pesquisa. Você foi capaz de levantar as fontes bibliográficas adequadas, você leu essas fontes de modo correto e fez uma síntese bem útil para futuros estudos. Entendi. E, no caso, o doutorado é parte de algo que já existe, entretanto, acrescentando algo novo, né? Mas você pode partir de algo que não existe. Por exemplo, eu parti de algo que não existia. Na época, quando eu propus essa tese
sobre o livro sem legenda, aí a meta era alfabetizar pelo livro sem legenda, só faltaram me mandar para a Inquisição ou para a fogueira. A professora Mônica, que seria a minha primeira orientadora, me deu toda a força. Mas os demais professores da UFRJ queriam que eu saísse do curso de letras, que eu fosse para o curso de educação. Outros queriam que eu fosse para o curso de comunicação. Eu penei. Tanto é que um doutorado ele se constrói em 4 anos. O meu levou 6. Porque eu fiquei algum tempo sem orientador, porque a Mônica, logo no primeiro ano da minha orientação, ela se aposentou no Brasil e foi morar nos Estados Unidos. E a nossa comunicação digital não deu certo. Naquela época, na época do AT, né? Dos disquetes, aquela coisa toda, não funcionou por causa de tempo de correio, uma série de coisas. Então, internet ruim, eu ainda estava na internet de escada, né? Que desgraça. Então, eu fiquei sem a Mônica e fiquei sem ninguém, porque o resto, ninguém me queria. Ninguém queria essa tese. O ineditismo da tese acabava por amedrontar os potenciais orientadores. Quando é que eu consegui uma orientadora? 6 meses antes do meu prazo estourar para eu ser jubilada, a coordenadora do curso, que era a professora Maria Helena Duarte Marques, uma semanticista, telefonou para mim desesperada, dizendo que se eu não me qualificasse até não sei quando, eu tinha 1 mês para me qualificar, eu ia ser jubilada. E que eu não podia continuar sem orientador. Eu falei, professora, mas o que eu posso fazer? Eu vou inventar um orientador? Ninguém me quer. Aí ela, muito generosamente, falou para mim assim, olha, se você aceitar, eu posso ser a sua orientadora. Só que com um detalhe fundamental. Eu não sou semioticista. E o seu trabalho é fundamentado em semiótica. Então, o que vai acontecer? Eu vou assinar a sua orientação pro forma e você vai continuar trabalhando sozinho. Muito bem. Marcamos a qualificação. Eu escrevi o material da qualificação, que consta de, no mínimo, 3 capítulos da tese. Eu já tinha alguma parte avançada, consegui produzir mais, mandei. Ela apaixonou pelo material. E foi ler semiótica. Ela disse, não, eu não vou te deixar sozinha nesse projeto, porque esse projeto é magnífico, é espetacular, e pereré pão duro e tal e coisa. Ainda me abriu um caminho novo para estudar os textos produzidos pelas crianças, apoiado na linguística, na gramática sistêmico-funcional. Ela que me apresentou a gramática sistêmico-funcional. Então, existem essas dificuldades quando a coisa é muito nova, né? Mas no doutorado, o ideal é que seja nova. Não precisa ser revolucionariamente nova. Que no meu caso foi revolucionariamente novo, né? Mas, de preferência, que traga algum potencial de novidade. Por exemplo, eu estou orientando uma tese agora que está me dando um trabalho infernal. Eu não sei sequer se o rapaz vai conseguir dar conta. Ele está trabalhando no léxico do Evangelho de João para identificar as palavras que representam as promessas. A princípio, não é complicado, mas ele já está há 2 anos em cima disso e não consegue avançar. Agora já está chegando a hora da qualificação dele. Eu já botei a luz vermelha para ele. Eu falei, cara, ou você qualifica ou você vai ser expurgado do doutorado. Mas o diabo todo é que ele não se comunica. Eu tenho que ficar em cima. Fulano, 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 precisa de babá, né? Então, qual é a novidade da tese dele?
esse estudo de vocabulário no Evangelho de João, voltado para a identificação das promessas a partir do léxico. Ponto. Ninguém fez isso. Seria uma contribuição interessante. Eu já conversei com potenciais arguidores, especialistas em religião, que fariam uma arguição legal e que acharam o tema muito interessante. Agora, eu não sei se ele vai dar conta. Não. Satisfeita? Muito obrigada. Outra pergunta? É uma gente muito sabida, não tem nem perguntas para fazer. Eu vou começar a fazer as perguntas para vocês me responderem, para poder eu evoluir na vida. Darcília, Oi. só um comentário, é uma coisa, uma pergunta bastante recorrente no curso, né, do LICOM, justamente essa questão de a sua pesquisa ser inédita e daí você não tem onde buscar fonte teórica, né, para embasamento teórico. O que você aconselha para os alunos nesse caso? Não, a primeira coisa... Que precisa buscar embasamento teórico, mas não existe naquele estudo que ele quer fazer. Não, exatamente, foi o meu caso. Eu não tinha nenhum estudo voltado para a linguagem não verbal. Veja bem, década de 80, tá, gente? Hoje em dia, vocês têm milhões de estudos. Naquela época não tinha. Então, o que a gente vai fazer? Você vai ter que estudar teorias periféricas, teorias que possam dar suporte para a pesquisa daquele tema. Por isso, eu fui parar na semiótica. Porque para trabalhar com imagem, por exemplo, não tem como fugir. Aí a Aparecida, que é da comunicação, que sabe que eu estou falando corretamente. Então, eu fui trabalhar com a semiótica. Como eu trabalhava com a produção de texto dos alunos, eu fui trabalhar com a semântica. Porque criança escrevendo é a coisa mais engraçada desse mundo, né? E você tem que ser muito esperto para entender o que elas fazem. Então, eu fui trabalhar a base fundamental da minha pesquisa foi semiótica e semântica. E, posteriormente, por aconselhamento da professora Maria Helena, a gramática sistêmica funcional. Então, é assim, o seu tema não tem bibliografia ou referências bibliográficas pré-existentes. Né? Não tem. Já procurou tudo e não achou nada. Então, você vai ver que teorias você poderia lançar mão, de que teorias você poderia lançar mão para discutir o seu objeto. Compreendeu, Márcia? Está com cara de pergunta. Sim. Não, eu estava tentando habilitar aqui o microfone. Sim, eu fiz a pergunta, na verdade, para tentar esclarecer alguma possível dúvida que algum dos assistentes aí possa ter. O pessoal do LICOM. Que normalmente eu falo para eles que eles devem buscar teorias que possam, por analogia, usar no objeto teórico, no objeto de análise que eles estão fazendo, né, a pesquisa deles. Então, eles devem buscar por analogia, ainda que não seja para aquele âmbito de estudos, mas eles podem fazer uma adaptação, uma adequação na análise. Não é nem essa questão de adaptação nem adequação, não, Márcia. É buscar a substância teórica, o componente teórico, que pode te ajudar a analisar e explicar a coisa que você decidiu estudar. Por exemplo, aquele menino Dário falou agora há pouco sobre a pesquisa com lixo, né? Um dos caminhos para você resolver essa falta de referências é iniciar, fazer um levantamento de palavras-chave.
Sim, sim, pelo atualmente a internet dá essa possibilidade. Porque pelo levantamento de palavras-chave, você acaba chegando a alguma referência teórica paralela, Por analogia, exatamente. entendeu? Mas, como é que se diz? Aplicável. Aplicável. Mais uma perguntinha, então, já que falou, Fala, né? Dário. Fala, Dário. Se eu tenho um tema, só que é amplo, como é que eu consigo reduzir a uma área geográfica, a um tema? Como é que se dá isso? Para não ficar pesquisando coisas muito grandes. Você tem, por isso existe a história do recorte da pesquisa. Você tem que escolher alguma coisa e trabalhar só com aquela parte. Você tem, por exemplo, o Brasil inteiro para pesquisar. Pesquisar os 27 estados fica difícil. Então, você escolhe um estado. Puxa, mas eu escolhi o estado de Mato Grosso. Caramba, é grande a beça. Então, dentro de Mato Grosso, eu vou escolher uma cidade. Tá. Aí eu escolhi Cuiabá. Caramba, mas Cuiabá ainda é grande. Tá legal. Então, não vem Cuiabá um bairro ou uma característica da cidade ou um tipo de ocupação predominante na cidade. Você tem que aprender a ir botando no funil. Ah, entendi. Tá? Tem que ir botando no funil, porque senão você vai querer abarcar o mundo com as pernas. Obrigado. Nada. Para contribuir nessa sua dúvida, Dário, depois você assista a aula de ontem. O vídeo será disponibilizado. E aí eu aproveito para informar que todos os PDFs usados nas aulas e o link dos vídeos, nós vamos fazer a disponibilização ao final do minicurso. Então, a partir de quinta-feira, vocês já devem começar a receber o material. Obrigado. Aí o Duária está dizendo aqui no chat que a maior dificuldade dela é o recorte. Criatura de Deus, com o exemplo que eu acabo de dar, será que eu não facilito o seu entendimento sobre o recorte? Hein, Duária? Cadê você? Está ali. Abre o microfone e responde para a gente. Sim, facilita bastante, mas pessoalmente é uma dificuldade minha Não, eu não consigo fazer o recorte. Para mim é muito complicado. Você não consegue porque talvez nunca tenha tentado. Eu já tentei várias vezes, Por mas exemplo, assim... vamos objetivar. Se fosse um estudo de gramática da língua portuguesa, Sim. Você fez a opção pela gramática descritiva. Na gramática descritiva, você tem fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, pararapapá. Vamos escolher um setor. Então, você escolheu, por exemplo, a sintaxe. Sim. Puxa, mas sintaxe é muita coisa. Então, eu vou escolher sintaxe do quê? Eu vou escolher a sintaxe do período. Né? Bom, mas ainda é muita coisa. Não, mas eu vou trabalhar só com o período composto por coordenação. Entendeu? Entendi. Você vai afinando. Entendi perfeitamente. Porque senão você se perde no meio de muita coisa. Não consegue fazer nada. Isso aí. Fica embaraçado. Sou eu mesma. Perdida no meio de muita coisa. Queridos, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Amanhã nós estaremos no mesmo link com a aula da professora Maria Aparecida. Será o último dia do nosso minicurso e amanhã ela falará sobre a questão da metodologia, do aporte teórico, do cronograma, dentre outros assuntos pertinentes, né? Ela vai falar sobre a substância da pesquisa. Isso. Então, amanhã esperamos a todos aqui que consigam se conectar. Eu estava aqui acompanhando por e-mail, quem não conseguiu entrou em contato comigo aqui por e-mail. Caso não consigam, podem entrar em contato por e-mail, que eu estarei aqui nos bastidores, fazendo com que vocês possam ter a melhor forma de entrada aí, tá bom? E um detalhe prazer. importante,
A aula está sendo gravada pelo Zoom, mas pelo que aconteceu ontem, a gente não quer arriscar. Então, o Dário se disponibilizou a gravar, é o Dauro, se disponibilizou a gravar, ele gravou ontem, graças a Deus, e está gravando hoje, e ele vai disponibilizar as aulas gravadas para nós todos. Ele vai passar para a Márcia e a Márcia vai disponibilizar. Então, todo mundo que está chegando atrasado, saindo cedo e tal, vai ter acesso ao material inteiro, além de receber os slides, ok? Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.